Oi, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu, o professor Aníbal e o professor Renan vamos falar sobre medicamentos e exercícios físicos. Habilidades: EF08, EF19. Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais. Ainda que pareçam inofensivos, alguns remédios como antidepressivos, analgésicos e beta-bloqueadores podem arruinar o desempenho de uma pessoa durante a prática dos exercícios por consequência dos efeitos colaterais, como a hipotensão arterial postural. Esse problema corresponde a uma queda brusca da pressão arterial quando o indivíduo se põe de pé. A hipotensão provoca tonturas, visão escurecida, náuseas e vômitos, sonolência e até mesmo dores musculares. No organismo, os medicamentos liberam ou transformam substâncias que têm um determinado efeito em cada tecido. Consequentemente, afetam vários órgãos e sistemas do corpo. Porém, esses efeitos não ocorrem no organismo de todas as pessoas, ou seja, apenas um pequeno percentual desses usuários é atingido. Alguns medicamentos retardam ou aceleram o metabolismo quando tomados momentos antes das atividades. Isso dependerá da via de absorção e eliminação. Os antidepressivos, na maioria das vezes, agem aumentando os níveis de serotonina. Isso prejudica a prática dos exercícios aeróbicos, porque aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial. Para as pessoas que tomam remédios controlados por prescrição médica, orienta-se que os cuidados com a hidratação é fundamental para inibir os efeitos. Sendo assim, a pessoa precisa ingerir entre 2,5 litros a 3,5 litros de líquido hipocalórico por dia, como águas e sucos. Deve haver um bom controle na ingestão de sódio, sal e no consumo excessivo de açúcares, carboidratos simples. Em suma, manter as devidas proporções entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, de acordo à modalidade de atividade física. Remédios e seus efeitos nas atividades físicas. Antihistaminícios são medicamentos utilizados para tratar alergias respiratórias como rinite e alergias da pele. Quando consumido antes da prática, prejudicam o reflexo e causam sonolência. Devem ser ingeridos 2 horas antes das atividades para não sofrer interferência metabólica. Temos os beta-bloqueadores, que são usados no tratamento de hipertensos. Fazem o coração bater mais devagar durante os exercícios. Isso acarreta uma diminuição da quantidade de sangue bombeada por minuto para os músculos que estão se exercitando, fazendo com que o processo de fadiga muscular ocorra mais rapidamente. Antidepressivos, usados para melhorar o humor e, consequentemente, trazer uma sensação de conforto emocional para pessoas com depressão. Deixa a boca seca, efeito que pode piorar durante a performance de um exercício. Também causam dores de cabeça em cerca de 18 a 20% das pessoas que utilizam, além de aumentar a frequência cardíaca e da pressão arterial. Causam desconforto gastrointestinal, insônia e cefaleia. Analgésicos são utilizados para aliviar a dor de uma região do corpo sem amortecer os sentidos. Inibe a percepção da dor pelo cérebro, sem necessariamente atacar o foco do problema. Causam sonolência e diminuição dos batimentos cardíacos. Analgésico narcóticos, também conhecidos como opioides, diminuem os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Deprimem os centros respiratórios e podem levar até a parada cardíacas. Cabe aqui uma informação importantíssima. Nenhum tratamento deve ser interrompido nem modificado sem o conhecimento do médico que prescreveu os medicamentos. A busca por um corpo perfeito faz com que as pessoas aumentem a frequência de atividades físicas. Isso, na maioria das vezes, ocasiona uma má alimentação e problemas musculares. Se torna uma rotina e muitos não têm conhecimento que pode sim virar uma doença, conhecida como vigorexia. Essa doença é considerada um transtorno dismórfico corporal,
afeta a forma como a pessoa vê seu próprio corpo. No caso da anorexia, os pacientes se veem mais gordos, e na vigorexia, o indivíduo se acha fraco ou muito magro. O vigoréxico costuma fazer exercícios físicos em excesso, é incapaz de controlar a necessidade, fazendo mesmo quando não está se sentindo bem, ou deixando de cumprir compromissos sociais. Isso pode ocasionar sofrimento pessoal e prejuízos. Para alcançar seus objetivos, usa de todos os artifícios possíveis, como anabolizantes e esteroides, substâncias compostas por hormônios masculinos, a testosterona e sintéticos, que ajudam a aumentar a força física e o desempenho esportivo. A compulsão por um corpo forte e musculoso é a principal característica da vigorexia, por isso o distúrbio é mais comum no sexo masculino. A doença está relacionada a transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, além da prática excessiva de exercício físico. Todos os transtornos alimentares fazem parte de um quadro psiquiátrico, em que os pacientes sofrem com baixa autoestima e com a distorção da própria imagem do corpo. É difícil separar a vigorexia de outros transtornos alimentares. A vigorexia é uma parte de um transtorno, porque ele vai alterar e buscar uma alimentação mais específica para poder ter os músculos bem desenvolvidos. Mas o que mais vai afetar é que ele vai tomar algum tipo de anabolizante e algum tipo de medicação para ter exagero. Na bulimia, a pessoa ingere o alimento de forma rápida e com a sensação de descontrole. Para controlar o peso e compensar tudo que foi ingerido, provoca o próprio vômito. Utiliza remédios como laxantes e inibidores de apetite. Realiza dieta e exercício físico. Abusa de cafeína ou até mesmo pode usar a cocaína. Na anorexia, é dividida em 2 tipos: a restritiva e a do tipo bulímico. Na restritiva é quando a pessoa não come, ocorrendo a perda de peso intensa. A do tipo bulímico é quando se provoca o vômito, utiliza remédios como laxantes e se alimenta por meio de uma dieta rígida. Dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas mostram que a predominância de transtornos alimentares em mulheres e homens mudou bastante nas últimas 2 décadas. Há 20 anos, a relação entre os gêneros para diagnóstico de anorexia nervosa era de 1 homem para cada 15 mulheres. Atualmente, essa relação pode chegar a 1 homem para cada 4 mulheres. 2 fatores retardam a busca dos homens pelo tratamento. Os transtornos atingiam em grande parte as mulheres e hoje atingem muitos homossexuais. Muitos acham que o transtorno é feminino, então muitos homens têm vergonha de procurar tratamento, e muitos acham que serão confundidos com homossexuais. O tratamento sempre é feito por uma equipe multidisciplinar. São vários especialistas, como por exemplo, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista, psicólogo individual, psicólogo familiar, assistente social, uma equipe de enfermagem, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que analisam o paciente e como deverá ser feito o tratamento, trabalhando principalmente com o funcionamento, com a rotina e a interação familiar. Dentro das terapias, são observadas as características pessoais e familiares. O controle de peso e da alimentação ficam sob a responsabilidade do nutricionista, enquanto os fisioterapeutas cuidam do corpo, fazendo o paciente aceitá-lo.